continuar o tema do estudo bíblico anterior, que é a respeito do homem, né? Estudo sobre o homem, antropologia. Então, existe a antropologia bíblica e a extra-bíblica, né? A antropologia extra-bíblica seria a respeito de filosofias humanas, doutrinas humanas, e que no geral é ensinado no meio secular, em faculdades, também nas escolas, né? Só que muitas vezes vai contra a Bíblia, não leva em consideração aquilo que está na Bíblia, né? Mas leva em consideração filosofias humanas, né? E tem a antropologia bíblica, que é o estudo a respeito do homem à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Então, antropologia significa o seguinte, é um termo assim, que tem duas palavras juntas, né? Que vem das palavras gregas anthropos, que significa homem, e logos, que significa palavra ou discurso, né? Palavra ou discurso, ou seja, antropologia é o estudo do homem, né? Então, isso já foi abordado no estudo anterior. Foi abordado o que mais? A respeito da formação do homem, né? Que Deus criou cada criatura segundo a sua espécie. Então foi lido Gênesis 1, né? Que fala da criação de Deus do mundo. E Deus criou cada dia, né? Uma categoria de coisas, muitas coisas, né? Quarto dia, os luzeiros, por exemplo. No início ele disse: haja luz. Enfim, no sexto dia criou o homem, no sétimo descansou, enfim. Então nós lemos, estudamos a respeito da criação de Deus, né? Gênesis 1, brevemente, né? Mas vimos sobre isso. O capítulo 2 sobre a formação do homem, né? E também a criação da mulher, a partir da costela do homem, né? Gênesis 2, formação do homem. Não falamos sobre a queda do homem, que consta em Gênesis capítulo 3, mas falamos sobre a criação, né? Segundo a sua espécie, das criaturas, em Gênesis 1, e da formação do homem em Gênesis 2. Também foi falado a respeito que a origem do homem, na antropologia extra-bíblica, ou seja, não levando em consideração a Bíblia, mas as filosofias humanas, doutrinas humanas, enfim. Muitas vezes ela tem um cunho materialista, né? Ela é voltada de forma materialista e ou não levando em consideração a Deus, ou quando leva em consideração a Deus, tentando conciliar como se o evolucionismo, né, tivesse moldado as espécies, feito as espécies, né? Então foi falado também um pouco a respeito do evolucionismo, que é o que muitas vezes tem sido ensinado nas escolas, faculdades, né? Então, muitas vezes as pessoas têm recebido essa formação, né? De que o homem veio do macaco, o macaco veio de tal espécie, enfim, que as espécies foram mudando até chegar no homem, né? E a Bíblia não diz isso, eu entendo que é antibíblico. O que a Bíblia diz? Que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Que Deus criou cada ser segundo a sua espécie, né? E que ainda que possa haver adaptações, por exemplo, um cavalo de corrida, ele pode ser adaptado à corrida. Uma pessoa, beduíno, lá no deserto, ele está adaptado, o homem é adaptado lá no deserto. Então, ainda que possa haver adaptações dentro da espécie, não deixa de mudar de espécie. Um cavalo de corrida não deixa de ser cavalo, mas um cavalo não vai se transformar em um golfinho, uma baleia, né? Ele vai continuar sendo cavalo, mas na teoria do evolucionismo, que diz que as coisas têm milhões e bilhões de anos, ou seja, muito tempo, e que as espécies foram evoluindo, e de uma espécie evoluiu para outra. Isso é antibíblico. A palavra de Deus diz que Deus criou cada ser segundo a sua espécie, né? Glória a Deus. Então eu entendo
queira conciliar o evolucionismo com o teísmo, né? Com Deus criando, assim, como que o Big Bang, por exemplo, criou em algum momento aí começou a evoluir, né? Só que não é assim também que a palavra de Deus diz, né? Mas que Deus criou cada ser segundo a sua espécie, que o homem ele foi criado do pó da terra, né? Foi criado do pó da terra, e a mulher do homem, da costela do homem, de Adão. Também foi abordado assim 5 argumentos porque a concepção criacionista, ou seja, que Deus criou as coisas, enfim, conforme está na Bíblia, né? 5 argumentos, né? Um argumento, primeiro, os relatos bíblicos do livro de Gênesis o afirmam, ou seja, as Sagradas Escrituras afirmam, né, que Deus criou os seres segundo suas espécies, criou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente, né? Então, os relatos bíblicos do livro de Gênesis o afirmam. Primeiro argumento. Segundo argumento, o Senhor Jesus Cristo também afirma. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Né? Diz assim: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, aqui no versículo 4, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo endossa, né, a narrativa do Gênesis, a narrativa bíblica, evidente, né? Mas esse é o argumento. O Senhor Jesus Cristo também afirma, apontando para o criacionismo, que Deus criou conforme consta na Bíblia, né? Terceiro argumento. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12 a 21, Paulo afirma que Adão é o primeiro homem, bem como em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 47. Então lá, eu vou ler porque eu acho que talvez já tenha sido lido no estudo bíblico anterior. Enfim, mas eu vou ler rapidamente, para passarmos ao assunto de hoje. Continuação. Estamos recapitulando. Vai ser, tudo bem? Vai ser. Então, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12 a 21, para o 13. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o mundo não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, né? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que é chamado de o segundo Adão. Então, o Adão, ele era representante da humanidade. Ele foi criado reto, né? E ele era representante da humanidade e era como que o ministro de Deus do jardim, como o senhor do jardim, né? Então ele era o cabeça do jardim, por assim dizer. Ele nomeou os animais. Versículo 15, Romanos 5. Continuando. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça derivou de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Por onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então aqui está falando sobre muitas coisas, né? Está falando sobre justificação, está falando sobre a questão do primeiro Adão e do segundo Adão. E o primeiro Adão, né, ele, como representante da humanidade, ele pecou, a natureza caiu, a humanidade caiu, ele caiu e Eva também, né? Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus disse para não fazer, eles fizeram, foram desligados de Deus, né? Foram lançados fora do jardim. Então sobreveio a morte espiritual e depois a morte física, né? Deus disse que no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, né? E eu entendo assim que houve um desligamento, como que uma morte espiritual, né? O caráter dele, as características do homem foi deformado por causa da queda, né? Foi avultado. E depois veio a morte física. Antes que Adão completasse 1000 anos, ele morreu, né? E em alguma parte da Bíblia, lá em Pedro talvez, diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Adão não chegou a viver 1000 anos, né? Pelo relato bíblico, ele viveu mais de 900 anos, mas não chegou a 1000. Né? Aliás, eu não vi nenhum relato de que chegou a 1000, nem Matusalém chegou a 1000 anos. Né? Então, aqui está falando sobre justificação, Romanos 5, né? Assuntos que já foi abordado em estudo bíblico anteriores, né? Sobre termos sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. E o segundo Adão, Jesus Cristo, como representante da humanidade, ele vem resgatar a descendência caída de Adão, né? Como representante, o segundo Adão, o filho do homem, né? Sendo o filho de Deus, ele também é o filho do homem. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele veio então em figura de homem para que resgatasse os pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que houvesse um meio de salvação para o ser humano, para resgatar a descendência de Adão, a descendência de Abraão, né? Lá em Hebreus diz, né, que ele veio para a descendência de Abraão. Então, os filhos espirituais de Abraão, né? Aqueles que agem com fé, né? Mas enfim, veio para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para todos, mas nem todos o quiseram, né? Então, a consequência da queda de Adão foi a morte, né? A morte é o salário do pecado. E desde Adão até Moisés, está dizendo, né, reinou a morte. Aí veio a lei. Só que a lei, o homem, ele não estava apto a cumprir perfeitamente a lei. Por quê? O homem, ele não tinha forças para isso, por causa da natureza caída. Em algum momento ele ia transgredir a lei, né? O homem, o descendente de Adão, é como se ele herdasse o pecado, as consequências do pecado, como que o vírus do pecado, as consequências do pecado, né? E uma das coisas é a morte, o envelhecimento, a morte, né? A corrupção, a decadência, a degradação moral, né? Então, pecado. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, veio para resgatar a humanidade como o segundo Adão, né? Então, esse é o terceiro argumento, né? Que Paulo afirma que Adão é o primeiro homem. Também é um argumento sobre o criacionismo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 47. Quem pode ler? Ela não trouxe a Bíblia nem eu. Ah, tá.
ser do 44 ao 47. Então, 48. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também espírito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espírito, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Versículo, pode ler o 48 também. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Amém. Então, aqui na tradução NA, a Bíblia diz assim: o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Aí no 47 diz, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem do céu. 48, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Aqui fala da ressurreição, Esse capítulo, 1 Coríntios, capítulo 15, ele é muito importante. Ele fala muito a respeito da ressurreição dos corpos, Então aqui Paulo, ele está mencionando Adão como uma figura de verdade, é evidente, mas aqui é um argumento também a respeito para o criacionismo. Ele está realmente, a doutrina aqui, levando em conta Adão como alguém que realmente existiu, e não uma figura alegórica, como uma figura abstrata. Não, ele existiu, ele foi feito do pó da terra, E a descendência de Adão e Eva, segundo a carne, eles são feitos do pó da terra. Até mesmo há estudos que apontam que a constituição do corpo humano tem os elementos químicos da terra, do pó da terra. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida, vida e abundância. Então, todo aquele que é nascido do Espírito, é necessário nascer da água e do Espírito, para que entre no reino de Deus. Então, nascido do Espírito é Espírito, que é da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando a pessoa deposita fé no Senhor Jesus Cristo, e ela é selada com o Espírito Santo, é como se aquele sopro de vida inicial que foi derramado sobre Adão, foi soprado nas narinas de Adão, fosse derramado sobre a pessoa, e ela fosse vivificada, regenerada, selada com o Espírito Santo, tivesse vida. Aí ela tem vida, ela passa a ter vida. Ela nasce de novo, espiritualmente. Glória a Deus. Então, esse é o terceiro argumento a respeito do criacionismo. O quarto argumento: a doutrina da autoridade suprema de Cristo fundamenta-se sobre a autoridade suprema que Adão teve no início. E, portanto, lemos: assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Diz assim. Isso já está mencionado. Se Adão não tivesse sido uma pessoa real, como as Escrituras poderiam compará-lo com Cristo? Então as Escrituras comparam Adão com Cristo, o primeiro Adão e o segundo Adão. Isso aponta que Adão realmente é uma figura que existiu de verdade, Ele é o representante primeiro, da humanidade, segundo a carne. Depois veio o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, para nos dar vida, Glória a Deus. Então, se não fosse assim, se Adão não tivesse realmente existido e fosse apenas uma figura abstrata, a comparação não ia dar certo, Então, mas Adão realmente é apontado aqui, é uma figura verdadeira, que o homem veio do pó da terra, Outro argumento a respeito do criacionismo, que é biblicamente correto e verdadeiro. Os anjos caídos não podem ser redimidos, mas homens caídos, pecadores, podem ser redimidos.
pois os anjos caídos não são membros da espécie humana. E Jesus Cristo, como representante da espécie humana, da humanidade, ele pode redimir a humanidade. Glória a Deus. Então, sobre isso, pode ler em Hebreus capítulo 2, versículo 2, 3, depois do 16 e 18. Pode ler o 2. Nós estamos ainda fazendo uma introdução, uma recapitulação do tema, do estudo anterior. Amém? Hebreus 2. Versículo 2, pode ler, versículo 3. 2, 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justiça. Pode ler o 3. Recebeu a justiça, retribuição. Como escaparemos nós, se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. Tá, agora eu vou ler o versículo 16 ao 18. Diz assim, de Hebreus 2: Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, né? Para apaziguar a ira de Deus, fosse satisfeita a justiça de Deus mediante uma oferta do quê? Do sacrifício, do quê? O sacrifício dele mesmo, o sangue dele, uma oferta pelo pecado para satisfazer a justiça de Deus. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 18: Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então ele não veio para socorrer anjos, mas a descendência de Abraão, né? Isso em termos espirituais, aquele que deposita a fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que age com fé, né? Amém? Agora, vamos iniciar o estudo de hoje, tá? Constituição humana. Então, falamos a respeito da origem do homem, né? Agora, a constituição humana. Então, para isso, eu utilizei doutrina, né? Vamos ler a respeito disso, tá bom? O homem é formado por uma parte material, o corpo, e duas partes imateriais, alma e espírito. E aí tem as referências, né? Sobre isso também falamos, né? No estudo anterior. As referências. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 24, versículo 39. João capítulo 12, versículo 27. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Tá? Então, Scofield, tem uma citação dele que diz assim: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo ele alma, tem conhecimento de si próprio. Sendo ele corpo, tem, por intermédio dos sentidos, conhecimento do mundo. Tá bom? Espírito, capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo ele alma, o homem, tem conhecimento de si próprio. Sendo ele corpo, tem, por intermédio dos sentidos, conhecimento do mesmo. Então, a posição dicotomista, posição tricotomista, posição multifacetada. Já foi abordado também no estudo bíblico anterior, né? A posição dicotomista: o homem seria um ser de duas partes, consistindo em corpo e alma. A parte material seria alma e espírito, os quais são da mesma substância, porém com função diferente. A posição tricotomista: o homem seria um ser de três partes, consistindo em corpo, alma e espírito. A posição multifacetada,
a Declaração de Fé das Assembleias de Deus adota a posição tricotomista, pelo que eu estava vendo. Posição multifacetada, além da alma e espírito, há pelo menos 4 termos usados para descrever a natureza imaterial do homem. O coração descreve o intelectual, referência a Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20, e a vontade humana, o coração. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, e Hebreus 4, 7. Consciência, Deus pôs uma consciência nas pessoas como um testemunho. Né? Então, assim, o homem é inexcusável e indesculpável, né? Mesmo o homem que não ouviu o Evangelho, quando ele peca, porque ele está indo contra a consciência que Deus colocou em cada ser humano, né? Como se Deus ele escrevesse as suas leis na consciência do homem. E ainda que o homem, depois da queda, tenha se tornado depravado, mal, separado de Deus, ainda assim há um eco da lei de Deus na consciência humana. E também, além da consciência humana, existe a natureza criada. Romanos capítulo 1 diz a respeito disso, né? E a natureza criada aponta para um Criador, para o Criador. Né? Então, essas duas coisas, né? A consciência humana, a natureza criada, serve de testemunho do Criador. Né? Então, também nessa posição multifacetada, além do coração, tem a consciência, né? Tem a mente, e a mente de Deus, a parte de Deus, longe de Deus, ela é depravada, né? Referência em Romanos 1, 28, e cega por Satanás, referência 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, obscurecida e fútil, referência Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, né? E no crente é uma mente renovada, referência Romanos capítulo 12, versículo 2, que ele capacita a amar a Deus. Então, o crente ele recebe uma mente renovada, né? Então, ele é renovado, regenerado, e agora ele tem capacidade de lutar contra o pecado e buscar as coisas que vêm de cima, buscar Deus. Amém? A vontade. O descrente tem uma vontade de seguir os desejos da carne. Referência Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Ao passo que o crente tem a capacidade de desejar fazer a vontade de Deus. Desejar fazer a vontade de Deus. Ainda que haja uma luta, né? Entre a carne e o espírito. Com referência, Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Na conversão é dada uma nova natureza para o crente, que lhe capacita a amar a Deus com todo o seu coração, mente e vontade. Glória a Deus. Agora sim, vamos entrar no estudo de hoje. Até aqui nós vimos o estudo bíblico anterior, foi uma introdução, uma recapitulação. Amém? Então, corpo, alma e espírito, constituição humana. Por que é importante? Qual a importância? Qual a aplicação prática? Eu estava pensando em deixar isso para o fim, né? Mas de repente alguém pode pensar: qual a importância de saber a respeito do ser humano, do corpo, da alma, do espírito? O que isso tem a ver comigo? Primeiro, nós habitamos o corpo, né? Então, sim, diz respeito a cada um de nós. E tem também questões práticas, tanto em relação a ideias quanto a físicas, relacionadas às coisas do fim dos tempos, né? Então, o adversário, muitas vezes ele procura dominar através do engano, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele, muitas vezes, tenta prevalecer contra as pessoas por meio do engano. E um dos enganos é a respeito do homem. Tem enganos a respeito de Deus, né? Existe idolatria, falsas religiões que não religam o homem com Deus, não conectam a Jesus Cristo, a religião verdadeira, né? Ele nos religa com Deus. Glória a Deus. Então, uma das coisas que o adversário pode fazer é deturpar o conhecimento que a Bíblia traz a respeito do homem. Então, isso é uma aplicação prática muito importante. Então, por exemplo, já foi abordado a respeito de doutrinas que vai contra a palavra de Deus, filosofias, doutrinas como evolucionismo, né? Por exemplo, eu entendo que vai contra a palavra de Deus, porque não está de acordo, né?
ao fim dos tempos. Né? Então, há enganos, por exemplo, relacionados a OVNIs, por exemplo. Que é uma aplicação prática. Agora eu não estou falando a respeito de uma referência bíblica, mas eu estou fazendo uma aplicação de conhecimento de forma a proteger de enganos, entendeu? Uma aplicação prática, entendeu? Por que eu tenho que aprender isso, por exemplo? Por exemplo, para conhecer o que é certo e evitar o errado, não ser enganado pelas coisas erradas, né? Há uma propaganda, há coisas, filmes, propagandas, enfim, coisas relacionadas a OVNIs, e tem sido construída uma narrativa de que os OVNIs vão aparecer para as pessoas. Que os OVNIs, há quem entenda, há quem diga que os OVNIs plantaram vidas em planetas e depois ele vai visitar, entende? Ou seja, coisas diabólicas, coisas que vai contra a Bíblia e que enganam pessoas. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra, mas está sendo induzida ao erro por filosofias humanas e até doutrinas de demônios, né? Doutrinas de homens e de demônios, entendeu? Então, por exemplo, a questão de alien, né? No fim dos tempos, da boca do falso profeta, do anticristo, do dragão, sairá 3 espíritos imundos que vai reunir os povos, congregar os povos para a batalha contra Deus, né? Entende? Então vai sendo construído narrativas, enganos, nas escolas, filmes, né? Colocando, por exemplo, a questão do super-herói. Então, por exemplo, o super-herói recebe superpoderes, né? Então, é como se aquilo fosse uma bênção, que agora tem superpoderes e pode lutar contra o mal. Mas na realidade, muitas vezes o que acontece com aquele super-herói? Ele deixou de ser humano. Foi picado por uma aranha e aí corrompeu o DNA dele, algo do tipo, a estrutura dele, né, como ser humano, deixou de ser humano para ser mais poderoso e lutar contra o mal, coisa do tipo. O outro se uniu ao ferro, né? O barro, o pó do homem, o homem que veio do pó, se uniu ao ferro lá, o homem, o Iron Man, né? O homem de ferro, né? Ou seja, construindo narrativas assim aqui, ciborgues, pessoas se juntando, tentando colocar componentes de máquina, né? Que mais? O outro, a radiação, o Hulk, recebeu radiação. Vamos ver, minha fruta. Sorte. Aí o Hulk recebeu, né, radiação assim, raios gama, enfim, radiação, e ele foi alterado e agora ele está muito forte. Ele fica nervoso lá, mas ele fica muito forte e agora ele está poderoso. Então assim, os super-heróis. Então essa cultura já fazendo com que as crianças já fiquem assim, acostumadas a coisas assim, não a se contentar com o ser humano. Entende? Aí, por exemplo, já cada vez mais a questão dos robôs, né? Inteligência artificial, robôs, alimentos transgênicos, não só alimentos, mas tentando alterar os animais, né? E há uma tendência de querer fazer isso até mesmo com, se possível, com o ser humano. Então, esse tipo de conhecimento aqui é importante, é relevante para proteger contra os enganos, entende? Há uma questão, um termo chamado Quarta Revolução Industrial, né? Até tem um livro sobre isso, tem um outro livro chamado Aplicando a Quarta Revolução Industrial, cujo prefácio, se não me engano, é o João Dória, o governador do estado de São Paulo, que fala sobre essas coisas futuristas, mas querendo aplicar no ser humano, querendo mudar o ser humano, assim, até mesmo, se possível, no corpo da pessoa, querendo interagir o físico, o digital, o biológico, e querendo, não apenas dominando na sociedade a economia, as coisas,
das pessoas, mas querendo ter domínio sobre o próprio pó da terra da pessoa, sobre o próprio corpo da pessoa. Entende? Então há uma tendência nesse sentido, né? Há uma tendência nesse sentido. Então é relevante, no entender, ter conhecimento à luz da Escritura, para se proteger de conhecimentos enganosos que podem levar à destruição, né? O corpo humano, ele não é desprezível e ele não é mau, né? Mas é por meio dele que as pessoas podem glorificar Deus aqui no mundo. Então o corpo é o templo de Deus. A Bíblia fala isso. O corpo é o templo de Deus. É o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Então o corpo humano ele não é desprezível, ele não é mau, né? Então vamos iniciar aqui sobre o corpo. Sobre o corpo. No Antigo Testamento não há um termo que se refira ao corpo. A palavra mais próxima e usada é bazar. Acho que é assim que se pronuncia, né? Então, bazar, traduzida por carne. Então, no Antigo Testamento, hebraico, no hebraico não tem essa palavra corpo, né? Como existe hoje, mas sim carne, né? Bazar. Os termos bazar e nefesh, que é a alma, são usados de forma intercambiável, ou seja, uma hora no bazar, outra como nefesh, né? Então, é carne, a palavra no Antigo Testamento aponta para carne, né? O corpo é o invólucro da alma e do espírito, é a composição física do homem, é a composição física, o homem exterior, o qual se corrompe e envelhece sendo mortal. Sobre isso eu vou ler em 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Né? E antes, no 23, diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só, a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Glória a Deus. Amém? O corpo, então, não é a prisão da alma, tampouco é intrinsecamente mau e desprezível, pois o corpo é o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Pode ler 1 Coríntios 6, 19? Voz bem alta. Depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Até aqui. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês, que vocês receberam de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Agora no 20, versículo 20, porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glória a Deus. Então o corpo é o templo do Espírito Santo. E o que acontece, o adversário, ele quer rebaixar a humanidade, o homem, a mulher, se possível a nível dos animais, dizendo que os animais, o homem veio dos animais, mas Deus, a palavra de Deus diz que o homem
ele é diferenciado, ele foi criado acima dos animais. Foi soprado nele, nas narinas do primeiro homem, do Adão, o fôlego de vida, e que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma dignidade por ser feito à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, Ele quer resgatar o homem da lama, do pecado, e dar vida e trazer ao patamar do divino, trazer o homem ao patamar do divino, fazer parte da família de Deus. Enquanto o adversário quer empurrar o homem para baixo do nível do homem, né? Se possível para o nível dos animais, né? Entende? Então Deus, Ele veio para resgatar o homem, para que nós fôssemos família de Deus pela fé em Jesus Cristo, né? Fôssemos herdeiros do reino da luz, co-participantes da herança de Jesus Cristo, reinássemos sobre as nações, enfim, Ele veio para levantar o ser humano. Jesus Cristo, sendo Deus, o Verbo de Deus se fez homem, viveu experiências muitas vezes de humilhação, de sofrimento, de tentação, né? E depois Ele morreu pelos nossos pecados, viveu uma vida santa, perfeita, sem pecado, e foi ressuscitado, né? E ascendeu aos céus, está à destra de Deus, intercede pelo seu povo. Amém? Então, o corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. João capítulo 2, 19. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Aí no 21 diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Deus ressuscitará o corpo, sendo este importante, né? Aqui eu acho que nós já lemos 1 Coríntios 15. Nós já lemos, né? Vou ler novamente só o 42 então. Diz assim: pois assim também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Né? Fala do corpo, primeiro o corpo natural, depois o espiritual, né? Que aquilo que é mortal seja revestido da imortalidade. Continuando sobre o corpo: habitação terrena ou tabernáculo. O corpo é habitação terrena ou tabernáculo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O corpo é a tenda terrena, na qual a alma do homem, qual peregrina, mora durante sua viagem do tempo para a eternidade. Sua viagem do tempo para a eternidade. Com a morte, desarma-se a tenda e a alma parte. Aqui tem uma... A respeito disso, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia, página 120. Então tem, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Né? Vamos ler essa referência de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, aqui se referindo ao corpo, né? Despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, ele iria partir, né? Amém?
Sendo o corpo o templo de Deus, devemos buscar glorificar a Deus através de nossos corpos. Devemos submeter nossos corpos a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Leitura. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Orando 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sendo o corpo o templo de Deus, devemos buscar glorificar a Deus através de nossos corpos. Devemos submeter nossos corpos a Deus, visando honrar a Deus. Referência também em Filipenses capítulo 1, versículo 20. De acordo com a Bíblia de Estudo NA, página 2434, a separação entre corpo e alma causada pela morte é uma tragédia não natural, que será corrigida quando o corpo for ressuscitado, permitindo que os seres humanos existam do modo para o qual foram planejados. Porque não haverá mais morte. Chegará um tempo, quando não haverá mais tempo, ou seja, na eternidade, que não haverá mais morte. A morte e o Hades serão lançados no fogo, enfim, não haverá mais morte. Chegará o tempo em que os vencedores em Cristo, os inscritos no livro para a vida, eles vão ter vida eterna. Glória a Deus. Agora a alma. Ainda tem sobre o espírito humano. Falamos sobre o corpo, agora a alma. No Antigo Testamento, o termo alma vem da palavra hebraica nefesh, que ocorre cerca de 750 vezes e significa vida ou possuir a vida. É usada em referência aos animais. Então aqui referência sobre isso. Gênesis capítulo 9, versículo 12. Ezequiel 47, 9. E aos seres humanos. Então é usado em referência aos animais e aos seres humanos. A alma é o próprio indivíduo, sua vida. A alma que pecar, essa morrerá. Citação de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Então você vê que a alma está agindo mediante o corpo, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Agora, na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 80. A alma é a sede do apetite físico, das emoções, dos desejos, tanto bons como ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se e sofre através dos órgãos sensoriais. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. Aqui uma citação também de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Glória a Deus. E leitura de Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, livro Meir Pirman. A alma do homem, a natureza do homem. A natureza da alma. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, que usa os sentidos físicos como seus
seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Né? A alma no início veio a existir em resultado do sopro sobrenatural do Espírito de Deus. Aqui é a leitura. Podemos descrevê-la como espiritual e vivente, porque opera por meio do corpo. No entanto, não devemos crer que a alma seja parte de Deus, pois a alma peca. É mais correto dizer que é dom e obra de Deus. Não seja parte de Deus, porque a alma peca, mas seria mais correto dizer que é dom e obra de Deus, a alma. Deve-se notar 4 distinções. 1. A alma distingue a vida humana e a vida dos seres racionais das coisas inanimadas, e também da vida inconsciente como a vida vegetal. Tanto os homens como os seres irracionais têm alma. Em Gênesis capítulo 1, versículo 20, a palavra vida é alma no original. Poderíamos dizer que as plantas têm alma no sentido de um princípio de vida, mas não é uma alma consciente. Agora, 2. A alma do homem o distingue dos seres irracionais. Estes têm alma, mas uma alma terrena que vive somente enquanto durar o corpo. Né? Referência Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. A alma do homem é de qualidade diferente, pois é vivificado pelo espírito humano. Vivificado pelo espírito humano. Como nem toda a carne é a mesma, aqui é referência 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39. Assim sucede com a alma. Existe a alma humana e a alma dos seres irracionais. Continuando. Os animais são dotados de vida vegetativa e sensível, o homem é dotado de vida vegetativa, sensível, intelectual e moral. Continuando a leitura. 3. A alma distingue um homem de outro e dessa maneira forma a base da individualidade. A palavra alma é, portanto, usada com frequência no sentido de pessoa. Em Êxodo capítulo 1, versículo 5, diz 70 almas, significa 70 pessoas. Né? Agora 4. A alma distingue o homem não somente das ordens inferiores de vida, mas também das ordens superiores. Não há referência à existência de alma nos anjos. Aqui está dizendo, né, no livro, Conhecendo os Doutrinas da Bíblia. Porque estes não têm um corpo semelhante ao dos homens. O homem tornou-se um ser vivente, quer dizer, a alma preenche um corpo terreno, sujeito às condições terrenas. Os anjos são descritos como espíritos. A referência, Hebreus capítulo 1, versículo 14, né? Acho que é aquela passagem de espíritos ministradores, né? Os anjos. Eu vou ler aqui. Tá bom? Só um momento. Hebreus 1, 14. Assim, a professora me descer para baixo hoje para fazer oração. Eu não sei. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos. Aqui falamos sobre os anjos, né? Vou ler do versículo 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? No versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, ou seja, daqueles que vão herdar a salvação? Né? Os anjos são espíritos criados e finitos, enquanto Deus é o espírito eterno e infinito. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, sobre o espírito humano. O espírito é a tradução da palavra hebraica ruach, acho que é assim que pronuncia, né? Ruach,
e da palavra grega pneuma, as quais têm o significado de vento, fôlego ou espírito, dependendo do contexto. Né? Então tem qual significado? Espírito. Ruach, da palavra hebraica, e pneuma, da palavra grega, significa o quê? Posso ver? Vento, né? Vento, fôlego ou espírito, dependendo do contexto. Em João capítulo 3, versículos 6 a 8, Jesus menciona sobre espírito, e há uma associação ao vento. Né? Vamos ver rapidinho aqui. João 3, versículos 6 a 8. Aquela passagem, né, de Nicodemos, que visita Jesus. Diz assim, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é o relato de que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Né? Então lá no comecinho, em Gênesis 2, 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Agora, uma informação: o espírito humano está dentro do corpo humano. Vamos ler sobre isso. O espírito humano está dentro do corpo, né? Isaías capítulo 26, versículo 9. Vamos ver isso. 26, 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Agora, outra passagem em que aponta que o espírito humano está dentro do corpo. Daniel capítulo 7, versículo 15. Diz assim: eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Como está na versão de vocês? Eu acho que depende da versão, né? Daniel capítulo 7, versículo 15. Por favor. Pode ler, por favor. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me sustentaram. Aí, ó. Então aqui está escrito: o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo. Aqui está, que a tradução é diferente, né? Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Mas aí fala especificamente, né? Eu fiquei como que... Lê só essa passagem de novo, em voz alta. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. Amém. Então, você viu a referência bíblica, né? O espírito dentro do corpo, né? Outra informação: é por meio do espírito que se adora a Deus. É por meio do espírito. João capítulo 4, vamos ler. Versículo 23.
versículo 23 e 24. Diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por meio do espírito que se adora a Deus. Leitura. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, páginas 107 e 108. O Espírito dado por Deus, de forma individual, habita toda a carne humana. Referência, Números capítulo 16, versículo 22, Números 27, 16. O Espírito foi formado pelo Criador no interior da natureza humana e é capaz de renovação e desenvolvimento. Aqui eu já vou pular mais adiante, diz assim: o espírito humano, que representa a natureza superior do homem, rege a qualidade de seu caráter. Aquilo que domina o espírito torna-se atributo de seu caráter. Por exemplo, se o homem permitir que o orgulho domine, ele tem um espírito altivo. Referências, Provérbios 16, 18. Conforme as influências respectivas que o dominem, um homem pode ter um espírito perverso, Isaías 19, 14, um espírito rebelde, referência, Salmo 106, 33, um espírito impaciente, referência, Provérbios capítulo 14, versículo 29, um espírito perturbado, Gênesis capítulo 41, versículo 8, um espírito contrito e humilde, referência, Isaías capítulo 57, versículo 15, Mateus 5, 3. Pode estar sob um espírito de servidão, referência, Romanos capítulo 8, versículo 15, ou ser impelido pelo espírito de inveja, referência, Números 5, versículo 14. Assim, então, capítulo 5, versículo 14. Assim é preciso que o homem cuide de seu espírito, Malaquias 2,15, domine seu espírito, Provérbios 16, 52, deixe pelo arrependimento que seu espírito se torne um novo espírito. Referência, Ezequiel capítulo 18, versículo 31, e confie em Deus para transformar o seu espírito. Referência, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Quando as paixões vis, você sabe que é vil, né? Que é ruim, né? Quando as paixões vis exercem domínio e a pessoa manifesta um espírito perverso, isso significa que a alma, a vida egocêntrica ou a vida natural, destronizou o espírito. O espírito lutou e perdeu. O homem é vítima de seus sentimentos e apetites naturais e desse modo é carnal. O espírito já não domina mais e essa impotência se descreve como um estado de morte. Dessa maneira, há necessidade de receber um espírito novo. Referência, Ezequiel 18:31, Salmo 51:10. E somente aquele que na origem e criação do homem soprou no corpo desse homem o fôlego da vida, poderá soprar na alma dele uma nova vida espiritual, isto é, regenerá-lo. Referência, João capítulo 3, versículo 8, que já lemos. João capítulo 20, versículo 22, Colossenses 3:10. Quando isso acontece, o espírito do homem novamente ocupa lugar de ascendência e o homem passa a ser espiritual. Entretanto, o espírito não pode viver por si mesmo, mas deve buscar a renovação constante pelo Espírito de Deus. Amém? Então, alguém tem alguma dúvida? Glória a Deus. Então, o corpo, ele não é desprezível nem mal, o corpo, mas ele é um meio de nós podermos glorificar a Deus, né? Tem essa vulnerabilidade do corpo mortal de herdar o pecado, né? E poder ser tentado, enfim. Mas o corpo ele não é inerentemente mal, né? É um meio de glorificar Deus, né? Tá? Ele
templo de Deus. Então, no crente, quando ele é regenerado, é selado com o Espírito Santo, ele se volta para Deus, tem a fé em Jesus Cristo, selado com o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, né? O corpo. Também vimos sobre a alma e espírito humano, né? Glória a Deus.